Olá, queridos, graça e paz, que é o pastor Jair. Estamos aqui na Igreja Batista das Nações nessa quarta-feira e vamos compartilhar um importante ensino bíblico que está em Isaías capítulo 41. Já pedi para os irmãos abrirem, mas eu mesmo ainda não abri, mas já estou quase abrindo. Isaías 41 vai ser o versículo aqui, o ponto de partida. Convido você que mora aqui no Distrito Federal a conhecer a nossa Igreja Batista das Nações. Uma igreja muito especial, uma igreja muito amorosa, que ama a palavra. Fica aqui na Avenida do Hospital da Ceilândia, QNM 29. Coloca aí no Waze, no Google, que você encontra. E você vai poder participar aqui dessa família especial. Capítulo 41, versículo 8, é o versículo aqui, ponto de partida. Vamos lá? Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Até aqui. Com os olhos fechados. Espírito de Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essa vivência, obrigado por tua palavra, obrigado por teu amor que nos alcançou. Nos ministra essa noite por intermédio de tua palavra. Abençoa cada um dos que estão aqui, dos que estão ouvindo a mensagem através do YouTube, das redes sociais. Nós oramos por todos, Senhor, e pedimos, me conduz nas palavras, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos terminando hoje uma série de ministrações sobre maturidade espiritual. Se bem que eu acho que vai dar para terminar hoje, né? Então, um tema muito importante. Você se considera alguém espiritualmente maduro? Ou você se considera ainda uma pessoa, uma criança na fé? É interessante quando, por exemplo, Salomão, em conversa com Deus, ele diz, não, Senhor, eu não passo de uma criança. E normalmente, as crianças e adolescentes querem ser adultos. E a dificuldade é de você encontrar alguém que se acha criança, na maioria das vezes as pessoas se acham adultos demais. E o próprio Salomão, não, diz, não, Senhor, eu não passo de uma criança. Mas se você identificando que você realmente ainda é um bebê na fé, ainda não tem essa maturidade toda, mas você gostaria de alcançar essa maturidade espiritual, então o tema essa noite é maturidade espiritual. Não quero trazer essa reflexão para você analisar a pessoa que está do seu lado. Quero que nessa reflexão você pense em si, na sua vida e o que você pode fazer, como você pode viver para alcançar essa maturidade espiritual. Todos nós que estamos aqui podemos crescer um pouco mais em Cristo, ou até muito mais em Cristo. Ainda que você tenha 50 anos de idade, como é o caso do pastor Regis, você ainda pode crescer mais em Cristo. Eu posso crescer mais. Mas às vezes a gente não deseja. Às vezes estamos numa zona de conforto, e zona de conforto, normalmente ela é confortável. Ela é convidativa a você ficar do jeito que está, inclusive no quesito espiritual também. Que nós possamos parar, refletir e buscarmos aprender mais em Cristo, nos aproximar mais do Senhor. Por que eu li esse versículo? Esse texto é o próprio Deus falando de Abraão. Ele fala a respeito de Abraão e diz, Abraão, o meu amigo, esse cara aí, o Abraão, ele é meu amigo. Falo de um Abraão que tinha um relacionamento com Deus. E eu achei muito interessante a palavra reflexão do Hélio, que é o meu primeiro tópico do esboço, que está aqui, ó. A maturidade espiritual passa por um autêntico relacionamento com Deus. Então, quando o Hélio trouxe aqui a reflexão sobre relacionamento, eu falei, é a confirmação que eu esperava, que eu desejava da palavra essa noite. E, como anda o seu relacionamento com Deus? O Albert é meu amigo há tantos anos, mais de tantos anos, e ele está aqui. Teve uma época que o nosso relacionamento estava um pouco mais distante, um casa vai para um lado, outro vai para o outro, se bem que ele sempre congregou em nossa igreja, né? Mas eu gosto com o Albert, eu já viajei de caminhão com ele para Paraíba, já fomos para Caldas Novas, a gente já fez um monte de trilha junto. E eu fico feliz de ele estar comigo hoje e o nosso relacionamento novamente está se aprofundando, está se fortalecendo. Às vezes seu relacionamento com Deus já foi muito bom, mas hoje não está tão bom assim. Às vezes você foi daquele que não perdia
nem culto de criança na igreja, oração de manhã, oração das mulheres, você ia em todos, culto das maravilhas à tarde, você estava presente. E hoje está uma luta para ir para o culto de domingo. Quando vai, ainda chega atrasado. Se bem que o relacionamento com Deus é muito mais do que frequência em igreja. Mas eu não tenho dúvida que o relacionamento com Deus passa também pelo congregar, por pertencer a um rebanho, por estar juntos. Um autêntico relacionamento, um cristão maduro é alguém que tem um autêntico relacionamento com Deus. E no relacionamento autêntico, você fala e você ouve. Existem pessoas com quem eu me encontro que eu só ouço. A pessoa não deixa eu falar. Importante que um relacionamento você fale e você escute. E no seu relacionamento com Deus é necessário que você fale com Deus e que você o ouça. E é tão bom quando você ouve Deus falando contigo. Você fica feliz e Deus fica feliz quando te ouve também, quando ouve a sua voz. Me veio aqui à mente, eu gosto de dizer o milagre e o nome do santo, que é para não ficar assim muito em aberto. Mas você pesquisar na internet, você vai encontrar a história. Era um lutador de jiu-jitsu, surdo. O cara fortão, mas era surdo. Ele não conseguia ouvir, mas conseguia bater. E ele ficou famoso e tudo mais. E em uma entrevista perguntaram para ele: vem cá, qual é o som que você gostaria de ouvir? Aí ele disse: eu queria ouvir a minha filha me chamando papai. Era o som que eu gostaria de ouvir. Eu tenho certeza que se perguntarem para Deus o som que ele gostaria de ouvir, ele ia dizer: os meus filhos me chamando de Abba, me chamando de paizinho. Nosso relacionamento com Deus, um relacionamento maduro, um cristão maduro, ele fala com Deus e ele ouve. E é triste quando você diz assim: tem anos que eu não ouço a voz de Deus. Deus já me falou tão claramente, mas tem anos que eu não converso mais com Deus como foi antes. Nós vamos analisar a vida do próximo? Não. Vamos analisar a nossa vida. E nessa noite, ministração sobre maturidade espiritual, refletindo a respeito do nosso relacionamento com Deus, que possamos orar: Senhor, eu quero aprimorar meu relacionamento contigo. Eu quero me aproximar se você nunca se aproximou, ou reaproximar se um dia você já esteve perto do Senhor. Em um autêntico relacionamento, as vontades são consideradas. Eu me lembro, na viagem para Paraíba com o Alber, eu falei para o Alber: vamos lá tomar banho. Olha, tem um rio chamado Rio Piranhas. Não é piada não, queridos. Passa na cidade de Pombal, Paraíba. Conhece, irmão? Já banhou no Rio Piranhas já? Olha aí, para ver que não é mentira do pastor. E aí a gente estava lá em Pombal, conhece Pombal também, né? Com certeza. E aí a gente foi de bicicleta. Eu sei que a gente fazia mais o seguinte: o Alber falava: Jair, vamos tomar banho no rio? E eu falava: vamos. Alber, vamos comer um cachorro quente lá na cidade? Aí ele pensava: vamos. Ora eu considerava a vontade dele, ora ele considerava a minha vontade. No teu relacionamento com Deus, não é só Deus que tem que considerar a tua vontade, não. Ele considera a tua vontade. Até um vinho que acaba na tua festa, ele multiplica, ele transforma a água em vinho, ele te ajuda. Mas no relacionamento com Deus, você também deve ponderar as vontades do Senhor, de maneira que você começa a ter alegria em satisfazer as vontades do Senhor. Você passa a perceber a vontade do Senhor, o que Ele espera para você. Então você vai lá e tenta saciar essa vontade do Senhor. Certa vez, Davi esboçou um desejo: quem me dera beber da água de Belém. Seus valentes amigos ouviram esse esboçar dele, correram arriscando suas próprias vidas, pegaram de uma cisterna lá em Belém água e trouxeram para Davi, que ficou surpreendido, não aceitou ali aquela água que dizia que era como se bebesse o próprio sangue dos seus amigos, e derramou como uma oferta de libação. Veja, se aqueles 3 amigos de Davi, ao perceberem a vontade, ao desejo de Davi, arriscaram as próprias vidas, se imbuíram naquela empreitada, quanto mais nós,
devemos, ao perceber a vontade de Deus para nós, devemos dizer: Senhor, conta comigo, eu quero fazer a tua vontade. É um relacionamento onde a maturidade, as vontades são consideradas, igualmente os sentimentos, até mesmo os sentimentos. E se eu estou com o meu amigo e eu o percebo triste, essa tristeza me incomoda e algo eu faço para alegrar esse coração. E se eu percebo no meu amigo a alegria, essa alegria também me alegra. É fato que os teus sentimentos afetam os sentimentos do Senhor Jesus, mas que nós também possamos ver replicado em nós os sentimentos que existem também no coração dele. Em um autêntico relacionamento, o estar junto é crucial. Alguém aqui já namorou com alguém por carta? Levanta a mão assim para eu ver. Eu não vou falar os nomes das pessoas não, que está filmando, vai que a esposa assiste aí o vídeo depois em casa e o bicho pega, né? E namorar por carta é legal, queridos, assim, tem um aspecto positivo e um negativo, assim, né? Você recebe aquela carta. Vou contar para vocês, quem nunca namorou por carta, a carta normalmente vem banhada em perfume, queridos. Você pega a carta, antes mesmo de você abrir, você saboreia o odor daquela carta. Não, levanta a mão quem já recebeu carta de amor perfumada, levanta a mão. Essa geração de WhatsApp não sabe o que é isso. Não sabe, você recebe aquela carta. Se você fosse uma pessoa sortuda, você receberia uma foto um retrato dentro dessa carta. E às vezes a carta ainda vinha no final, assinado, fulana, te amo, e um beijo no final da carta. E alguns mais melancólicos ainda beijavam aquela... Com certeza eu não fiz isso, queridos. Mas outras pessoas que estão aqui pegavam ali, beijavam aquela carta como se estivesse beijando ali o remetente. Coisa triste era quando o namoro terminava e você pegava aquelas cartas que tanto produziram alegria para você e você tem que se desfazer daquelas cartas. Dependendo do término do namoro, você bota fogo nas cartas. Dependendo do término do namoro como foi, você ainda guarda umas duas ali de recordação, pelo menos até o próximo relacionamento se iniciar. Mas via de regra, você quer estar perto da pessoa que você ama. Você quer estar junto. O estar junto é crucial. E você vai querer estar junto de Deus, queridos. É importante estarmos juntos do Senhor, onde o separar é impensável. A Daiane, ela disse assim para mim uma vez: se você não for meu, você não vai ser de ninguém. É brincadeira, querido, disse isso não. Mas a frase é legal, né? Forte, né? Ela não disse isso não. Mas eu vou falar uma oração que eu já fiz, nesse sentido de a separação é terrível. Eu já orei assim: Senhor, se um dia eu for me desviar de Ti, Senhor, me leva antes. Quem já fez essa oração, levanta a mão para eu ver. Olha aí, ó. Senhor, se um dia eu for me separar, tiver que cair no mundo, na bagaceira, Senhor, me leva. Eu até falei, daí eu andava de moto, já até falei para minha mãe: ó, mãe, se um dia numa EPTG dessa da vida eu aparecer sem cabeça, saiba que foi Deus que me levou para a presença dele. Os apóstolos morreram de forma trágica, né? Então, até a morte nossa. Então confia em Deus, minha mãe. Graças a Deus eu não morri, então creio que eu não vou desviar também não, e eu quero viver muito tempo, eu não quero viver pouco tempo não, queridos. Deus deu a vida para a gente viver. Então separar, nesse relacionamento, separar é indispensável. Um relacionamento com Deus é um relacionamento de natureza prioritária. É um relacionamento prioritário. Meu relacionamento com minha esposa é prioritário, meu relacionamento com meus filhos é prioritário, mas antes de todos os relacionamentos, o relacionamento com Deus. Muitos até têm um relacionamento com Deus, mas não colocam um relacionamento com Deus num patamar prioritário.
O patamar é o patamar do se der, se sobrar, se der tempo. Talvez não tivemos tempo de orar, não tivemos tempo de ler a Bíblia hoje, mas tivemos tempo de comer, de almoçar, de tomar café, de lanchar, de ver o WhatsApp, de ver o Instagram, de ver o Facebook. Tivemos tempo de um monte de coisa, que nos faz questionar qual o nível de prioridade que nós estamos dando para o relacionamento com Deus. E você que está ouvindo aqui, em alguma forma você tem dado prioridade. Tanto que você está aqui na igreja, talvez mesmo cansado, e talvez em casa com tanta coisa para fazer, mesmo assim está ouvindo uma pregação ainda. Então não quero colocar um fardo nas costas de vocês, principalmente vocês que já estão ouvindo essa mensagem, né? Mas precisamos questionar qual o nível de prioridade que estamos dando para o nosso relacionamento com Deus. Relacionamento que envolve tempo, em oração, em adoração. Maturidade espiritual. Um cristão maduro espiritualmente. Maturidade espiritual te impele ao exercício de uma fé pública. Tua maturidade espiritual te impelirá para o exercício de uma fé pública. Já ouviram falar do crente agente secreto? Que ninguém sabe que o cara é crente? No ambiente de trabalho, o cara trabalhou 20 anos com ele, não sabia que a pessoa era cristão evangélico. Uma fé secreta. Por vergonha, porque dá mau testemunho, então não quer revelar. Por isso, então, que tem essa fé secreta. Tinha uma irmã que estava frequentando nossa igreja, na verdade ela já tinha até se batizado, estava bem envolvida. E aí, uma colega de trabalho encontrou ela na igreja, foi lá visitar a igreja e encontrou ela lá. E aí ele falou: ô Fátima, você está aqui na igreja, né? Ela falou: estou frequentando. Aí a irmã disse: não, eu estou frequentando. Você viu que ela não queria um comprometimento, não queria professar publicamente a fé. Você tem deixado bem claro no seu ambiente de trabalho a fé que você tem? Você tem deixado bem claro na faculdade na qual você estuda a sua fé em Cristo Jesus? Eu me lembro, lá no bandejão lá da UNB, acho que era R$1 na época a comida, sentado lá com alguns colegas, eu estudava lá à época, eu não lembro qual era o curso que o rapaz estava fazendo, se era história, e aí a gente sentado ali, eu falando de Cristo, para um rapaz que era espírita, e estava falando para mim das experiências dele lá no centro espírita, e eu falei a respeito do que eu imaginava ser aquilo que ele estava reportando por ser um espírito humano. E eu conversei com ele, uma amizade muito boa, um relacionamento muito bom, e eu nunca tive dificuldade de professar a minha fé, de deixar bem claro o que eu creio. Tem gente que não tem vergonha de dizer que torce pro Palmeiras, pro Vasco, pro Flamengo. Por que eu vou ter vergonha de dizer que eu creio em Jesus Cristo? Mas alguns têm. Pegue uma Bíblia, leve para a sua mesa no seu local de trabalho. Deixe lá, se a tua mesa comporta uma Bíblia, deixe uma Bíblia lá. Se você tiver uma oportunidade, numa ocasião comemorativa, de vez em quando no trabalho, eles não fazem uma reunião ali de final de ano e tudo mais, você chega: pessoal, deixa eu fazer uma oração aqui para agradecer a Deus, porque deu tudo certo esse ano, né? Ninguém morreu, está todo mundo bem aqui, a gente tem esse emprego, deixa eu fazer uma oração. Eu tenho certeza que o pessoal vai ouvir a sua oração e depois ainda vão pedir para você fazer outras orações. Aí depois que todo mundo foi embora ali do local de trabalho, vai chegar uma pessoa em você e vai falar: ô fulana, faz uma oração por mim que eu estou ouvindo umas vozes esquisitas. Vai acontecer isso. Profissão pública, uma pessoa madura espiritualmente não tem dificuldade de dizer que crê em Jesus, em contextos diversos, diferentes. Agora, quando eu falo para exercer a sua fé publicamente, eu não estou falando para você ficar compartilhando correntes no WhatsApp e no Facebook, não, querido.
As correntes, quando chegam em mim, quebra tudinho. E é muita maldição que o pessoal pragueja para esses que quebram essas correntes. Mas eu não quero saber não, repreenda as maldições em nome de Jesus. Se você crê no Satanás, se você crê em Jesus, compartilha com 50 milhões de contatos. Se você crê no Satanás, que é o seu pai, então fica só olhando. Eu fico só olhando e Satanás é um derrotado, queridos. Não fico compartilhando essas coisas não, né? Então a profissão de... Agora é interessante que quando você professa publicamente a sua fé, você lança um desafio para você mesmo. Quer se portar de acordo com o que você professou. Você se apresentou como um crente no seu trabalho, na sua faculdade. Na hora que você patinar lá e fazer umas brincadeirinhas sem vergonha, o pessoal vai dizer, o crentinho aí, ó. Depois ainda quer orar aqui ainda por nós ainda. Então o que nós vamos fazer? Não professar a nossa fé? Não, vamos professar a nossa fé. Mas vamos orar e vigiar e agir corretamente. Agirmos corretamente, com a devida postura, compostura no nosso local de trabalho, na sua faculdade. Tem brincadeira que não pega mais para você, que não cabe mais para você brincar. Tem umas palavrinhas que não cabe mais para você ficar, umas piadinhas que não te cabe mais. E aí você vai ter uma postura mais escorreita, mais correta, mais coerente. E isso vai repercutir na credibilidade que você vai ter no seu local de trabalho, na sua faculdade. Maturidade espiritual envolve relacionamento com a palavra. Não vem dizer que a pessoa é madura espiritualmente sem se relacionar com a Bíblia, porque não existe não, é falso, é mentira. Não existe pessoa madura na fé sem se relacionar com a Bíblia. É falso. Um cristão maduro é alguém que ama a palavra. O justo é alguém que tem prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. E ele não medita porque ele é obrigado, não. Ele medita porque tem prazer. É porque ele tem prazer na lei do Senhor. Por isso que você está aqui, inclusive. Você poderia ficar em casa. Você está aqui hoje é porque você tem um prazer nisso, na palavra do Senhor, em adorar o Senhor. Quem vem por obrigação aqui muitas vezes é o meu filho, que eu coloco ele para vir na marra. Mas eu sei que vai chegar um dia que nem na marra, ele vai ter que vir espontaneamente. Eu ia para a igreja na marra quando era criança. Chegou um dia que eu passei a vir voluntariamente. Mas o envolvimento com a palavra, o justo ele tem esse prazer nesse envolvimento. A fé vem pelo ouvir. E um envolvimento com a palavra, um envolvimento progressivo. Progressivo, porque você vai aprofundando o seu relacionamento com a palavra, o seu conhecimento da palavra. Às vezes tem gente que chega em mim e fala, pastor, eu tenho ou que não tenho que dar dízimo? Cara, tu ainda está discutindo isso. Você com tantos anos de fé, se você com tantos anos de fé está procurando razão para não dar o dízimo, não tem que dar mesmo não, uai. A Bíblia fala muito de dinheiro, mas não é porque ela quer o seu dinheiro não, ela quer o seu coração. Mas a palavra que fala, onde estão as suas riquezas, aí está o seu coração. O Senhor está preocupado com o seu coração, mas assim, tem muita gente que está, apesar de anos, não entende os princípios elementares. Ah, pastor, mas e no Novo Testamento? No Novo Testamento eles vendiam a propriedade e colocavam aos pés dos apóstolos. Já fez isso alguma vez? No Novo Testamento é assim, a medida era muito mais abundante, inclusive. Mas é porque não entendeu os princípios, o princípio de honra, expressão de gratidão, de adoração. Agora, se não entender o café com leite, vai entender princípios profundos? Não vai. Se a pessoa está questionando 1000 vezes se tem ou que não que dar o dízimo, muito menos ela ir para a África, ir para Guiné-Bissau, que você não tem que dar 10%, tem que dar 100%, tem que dar sua vida, sua saúde, tem que dar tudo de si. Senhor, eu quero me aprofundar na Tua palavra.
Maturidade espiritual envolve isso, aprofundamento na palavra, progressiva clareza quanto à palavra. E nós vemos o salmista dizendo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. São maravilhas, queridos. Aqui não são flagelos, não, são maravilhas. Maturidade espiritual envolve obediência à palavra. Porque hoje a gente vive dias de pessoas que conhecem muito a palavra, mas não obedecem. O que adianta? É igual você ter um monte de remédio na sua casa e não tomar nenhum. Eu tenho dificuldade de tomar remédio nos seus irmãos. Às vezes entra ano e sai ano e eu não tomo remédio nenhum. Só quando eu estou com febre que eu tomo dipirona, eu não gosto de tomar remédio. Tanto que quando eu tomo um remédio rapidinho faz efeito, porque eu quase não tomo, eu tenho dificuldade. E tem gente que tem dificuldade com a Bíblia, dificuldade em obedecer, conhece, está até ali, o medicamento está em cima da prateleira, mas ele não ingere o remédio. Nós precisamos ingerir a palavra, nós precisamos obedecer a palavra. João 14,15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E guardar não é guardar no armário, não, é obedecer a palavra. Quem eram os fariseus? Eram pessoas que conheciam a palavra, mas não praticavam. Maturidade espiritual envolve o compartilhamento da palavra. Não existe cristão maduro que não queira compartilhar a palavra, em alguma medida. Não existe um cristão maduro que não tenha no seu coração o desejo de compartilhar a palavra com alguém, seja na igreja, seja fora da igreja, seja em qualquer lugar, mas a pessoa tem um desejo, ele sente um desejo de compartilhar a palavra. Eu tenho que falar isso para alguém. Ele não se contenta em ficar resignado, ele não se contenta em ficar apático, só assistindo. Ele quer contribuir de alguma forma, ele quer compartilhar a palavra. O agir do Senhor em tua vida faz brotar e crescer um desejo de compartilhar a palavra. Maturidade espiritual te permite ignorar opiniões de incrédulos e invejosos. Vai ter gente que vai expressar opinião a teu respeito, a respeito de algo, e você vai dizer simplesmente assim, ó: não estou nem aí, já passei dessa fase, não ligo mais, isso não me afeta mais, isso não me afeta. A gente vê em Atos 5, 28 e 29, demos ordens expressas a vocês para que não me ensinassem neste nome, todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Os fariseus falando para os discípulos. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Não estava preocupado com a opinião dos fariseus, queria obedecer à voz de Deus. Sinal de maturidade, onde você não se importa com a opinião dos outros, assim, em certo sentido. Quem aqui já sentou no degrau do ônibus? Levanta a mão. Você não está mais nem aí, está cansado, aí você vai lá e senta. Teve um dia que eu sentei no degrau do ônibus, aí eu falei: puxa, mas eu sou pastor agora, como é que o pessoal vai ver o pastor sentado no degrau do ônibus? E a gente fica naquele dilema, porque não quer se pautar pela opinião alheia, mas por outro lado existe uma imagem também que é preciso sobriedade, né? Mas já sentei muito em degrau de ônibus, assim, tem hora que você está tão cansado que você não se importa mais. E a maturidade também, de uma certa forma, faz com que você não se importe com a opinião dos outros, seja em relação ao seu viver no cotidiano, seja também em relação à sua fé. Se você vai ser perseguido, ou se as pessoas vão te menosprezar, ou vão te abandonar porque você crê na Bíblia, não interessa. Você não vai deixar de crer na Bíblia por causa da opinião dos outros, não. A maturidade espiritual repercute em como você enxerga e se relaciona com o seu próximo. Só que esse tópico aqui dá para falar muito dele. Eu vou falar só um pouquinho. Deixa eu só confirmar as horas aqui, irmãos. Não, cabe mais uns 40 minutos aqui ainda de pregação. Vamos lá.
Não existe isso da pessoa ser íntimo com Deus e ser um cavalo no relacionamento com os irmãos. Não existe. O cara chegar no púlpito e ser um levita daqueles que levitam. E levitam e fazem e acontece, e quando descem do púlpito é ignorante, é soberbo, é orgulhoso, machuca as pessoas. Essa pessoa não tem maturidade espiritual. A maturidade espiritual modela seu relacionamento com o próximo, de maneira que você passa a tomar cuidado com suas palavras para não machucar os outros. Gente que diz, não, eu falo mesmo, eu falo tudo, eu sou assim, eu falo tudo. Sim, você fala tudo, mas você sai machucando um monte de gente. Você quer machucar todo mundo? É isso que você quer? É ser uma pessoa azeda que machuca as pessoas ao redor? Você pode falar tudo, mas falar com cautela, com sobriedade. Que suas palavras sejam como maçãs de ouro em uma salva de prata, a palavra dita a seu tempo, de forma oportuna. Então, o teu relacionamento com Deus afeta teu relacionamento com o próximo. Isso tem tudo a ver com maturidade. Há pessoas que se dizem cristãos, que machucam, humilham, ofendem. Enquanto um cristão realmente maduro não quer diminuir o próximo, não quer ofender o próximo. Se bem que às vezes no nosso trato do cotidiano tem gente que é cristalzinho também. Se você triscou no lugarzinho errado, a pessoa, fulano não me machucou, me magoou. Aí assim, tem hora que não tem como também, né? Mas diuturnamente a sua luta é por não ofender, por não machucar. Entende que servir ao próximo é servir a Deus. Maturidade espiritual envolve maturidade no amor. Um cristão maduro, ele tem capacidade de amar. Amar diferentes tipos de pessoas. Capacidade de amar os opressores, aqueles que te oprimem. Capacidade de amar os indignos. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Eu acho legal esse texto, porque o convite não é só amar, que era um convite que já existia, né, no Pentateuco. É amar como Jesus amou. Então o amor de Jesus passa a ser parâmetro para balizar esse nosso amor. E o amor de Jesus é um amor gracioso. Ele ama pessoas que não merecem amor. O amor de Jesus é um amor altruístico. Não é um amor que precisa que primeiramente alguém faça algo para que só depois ele ame. Jesus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Agora, maturidade também envolve saber dizer sim e saber dizer não. Você ser cristão maduro não é dizer sim para todo mundo. Você vai ter que dizer não. O amor tem uma música do Petra, eu aconselho vocês a lerem a letra depois, né? Que o amor sabe dizer sim e o amor sabe dizer não. E um pastor, inclusive, às vezes diz sim, às vezes diz não. E último tópico, antes de nós orarmos encerrando: a maturidade espiritual repercute em união. Não existe alguém maduro espiritualmente produzindo separação, dissensão, facção. A pessoa madura, ela provoca a união nos lugares onde ela chega. No ambiente familiar, no local de trabalho, em uma igreja, no lar. E a oração de Jesus é o quê? Não oro somente por esses, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, no caso nosso. Coração de Jesus, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu estou em ti. O desejo do Senhor é que nós sejamos um. Então, agir do Senhor, que nos provoca a maturidade, provoca também a união do corpo, a união da igreja, e nos faz também promotores dessa união. Amém?